Bom dia, turma do sétimo ano. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula sobre história. E daremos continuidade ao assunto da última aula, cuja temática é o Oriente. Na aula passada, nós falamos sobre a Índia e hoje o nosso corte histórico é a China. Vamos lá? A China, os primeiros habitantes da China, eles se fixaram, às margens do rio Huanghe, o chamado Rio Amarelo. E ali estabeleceram-se atividades do cultivo do arroz, do milho, entre outros produtos agrícolas, além a criação de pequenos ou de animais de pequeno porte. Esse momento de sedentarização dos habitantes à margem do rio Huanghe originou pequenos reinos. Esses pequenos reinos eram governados por dinastias e foram emaranhados de dinastias nas Chinas que se conflitaram entre si até se formar a unificação da China como de forma geral, nacional. Mas vamos entender isso e hoje nós estaremos falando um pouco acerca dessas dinastias, como que originou-se a China e a sua unificação diante dos conflitos desses pequenos reinos que eram governados por essas dinastias. O que são dinastias? São grupos formados por laço familiar, por laço de sangue, tá ok? Então a primeira dinastia que nós estaremos falando aqui é a chamada dinastia Shang, que surge às margens do rio Huanghe por volta de 1750 a.C., governado pelo imperador Tang. As atividades dessa dinastia, além da agricultura e da pecuária, era a tecnologia dos utensílios de bronze, dominava o bronze e os utensílios de bronze. Essa dinastia ela vai governar as margens do rio Huanghe até o século XIII, pois no século XIII surge uma nova dinastia que vai conflitar e vencer a dinastia Shang. E aí eu estou falando da dinastia Zhou, essa dinastia que era liderada pelo seu rei chamado Wu Dozhou, vence a Shang e agora é ela que domina as margens do rio. É uma dinastia que tem como as atividades, além daquelas que já eram realizadas pela dinastia Shang, ela vai trabalhar na tecnologia da metalurgia e vai ser a dinastia responsável pelo avanço das trocas comerciais, o uso da moeda feita de bronze. Vale a pena nós lembrarmos que essas dinastias, quando elas venciam uma às outras, elas impunham sobre as derrotadas a sua cultura, a sua administração, altos impostos pagos pela derrotada, e essa junção de várias culturas ao longo dessas batalhas das dinastias vai formando a grande cultura chinesa nos dias de hoje. A dinastia Zhou ela vai governar esse território até o século III a.C., pois aí é fundada uma nova dinastia, sobressai uma nova dinastia nessas
batalhas desses pequenos reinos e é vencida pela dinastia Qin. A dinastia Qin é liderada pelo rei Shi Huangdi, e essa vai ser a dinastia divisor de água na historiografia chinesa, pois ao vencer o Zhou, essa dinastia chinesa agora ela vai unificar todos os territórios e todas as outras dinastias chinesas, ou seja, é o fim dos conflitos desses pequenos reinos e agora formando um só reino, e esse um só reino ele deixa de ser pequenos reinos para ser um grande império. Shi Huangdi é o responsável por isso. Além dessa conquista, é ele que vai iniciar a construção da Grande Muralha Chinesa, e aí para poder de fato proteger todo o território chinês. Em homenagem ao seu rei da dinastia Qin, esse território vai se chamar China, em homenagem ao seu rei, que dá origem à dinastia e que vai dar origem ao grande território chinês. Com a morte de Shi Huangdi, assumirá o controle dinástico a dinastia Han. Essa dinastia Han ascende agora como a grande dinastia chinesa, manterá essa unificação e dará continuidade ou acrescentará a cultura e a unificação do Império Chinês. Tá ok, gente? Essas são as batalhas das dinastias, desses pequenos reinos na China, que dá origem a esse povo com uma rica cultura e uma rica política, algo bem peculiar e bem distinto até os dias de hoje. Tá ok, pessoal? Por hoje é só.